Eu cumprimento toda a igreja com a graça e a paz do nosso amado Deus. Amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta de João, lá no final da Bíblia. Primeira carta de João. Nós já chegamos no capítulo 2, versículo 7. Estamos expondo a carta de João, todas as cartas de João, já estamos no capítulo 2, verso 7 da primeira. Gostaria de ler com os irmãos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui para poder compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim diz, amados, a palavra de Deus. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Deus bendito, nós entramos mais uma vez na Tua presença em oração, para agradecer ao Senhor pela oportunidade de sermos edificados, Deus, por meio do louvor que ocorreu, por meio, Deus, da palavra do Senhor que será proferida, por meio, Pai, da comunhão dos santos. Deus bendito, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, no dia do Senhor, para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Nós rogamos, Pai, ao Espírito Santo de Deus, que nos ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender a palavra do Senhor. Fala conosco, Deus, neste momento, que seja a palavra do Senhor e não a palavra do homem ministrada nos nossos corações. Deus, que o Senhor abençoe cada um de nós, abençoe todos aqueles, Deus, que se encontram em enfermidades, que se encontram passando por alguma luta, Deus, em casa, na família ou no trabalho. Visita todos esses corações com a presença confortadora do Espírito Santo, para que todos possamos ser edificados pela palavra do Senhor Jesus. E é no nome dele, do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, é que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos no capítulo 2, versículo 7 desta carta que João escreve ao povo de Deus. E na pregação passada, nós vimos sobre um tema interessante, que João começa a fazer um teste, para as pessoas fazerem um teste, uma autoavaliação de si mesmos, se de fato estão com o Senhor Jesus ou se não estão com o Senhor Jesus. E na pregação passada, o teste que João fez foi o teste da obediência. Ele propõe que é impossível dizer ser de Deus, é impossível ser de Deus e viver na desobediência, de forma que é impossível, não tem como, é incompatível eu ser de Deus e permanecer desobedecendo continuamente a Deus. Não tem como. E se eu digo que sou de Deus e não obedeço a sua lei, então eu estou mentindo, como disse o apóstolo João. Esse é o teste da obediência, dizendo que é impossível ser de Deus e viver desobedecendo a sua palavra. Agora, nessa passagem, ele continua o mesmo raciocínio, mas com outro teste. Agora o teste do amor aos irmãos, de forma que é impossível ser discípulo de Cristo sem amar os irmãos, sem ter amor aos outros discípulos de Cristo que foram também alcançados pela mesma graça que nos alcançou.
O amor, meus irmãos, aos outros irmãos em Cristo é a credencial do crente. É o que identifica o crente como crente. É o que é manifestado no crente verdadeiro. É o amor aos irmãos. E é isso que ele vai estar ensinando aqui aos irmãos em Cristo, à igreja e a nós também, que podemos ser edificados com essa palavra. Em primeiro lugar, amados, o apóstolo João, ele fala da natureza desse mandamento. Ele coloca o amor numa categoria de mandamento. É um mandamento do Senhor. Amar uns aos outros, amar ao próximo é um mandamento. E ele vai dizer, no começo dessa passagem, que esse mandamento não é um mandamento novo. Não é uma novidade que está sendo introduzida na igreja. Não é uma coisa que os crentes nunca tinham ouvido falar antes. Não, ele diz que é um mandamento antigo. É um mandamento antigo. O mandamento do amor é antigo. Desde o Antigo Testamento, Deus exigia que no povo de Deus se amassem uns aos outros. Olha só o que é dito lá em Levítico, capítulo 19, verso 18. Veja, na lei de Moisés, ele diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso está em Levítico, no Antigo Testamento. Então não é, meus irmãos, uma novidade que está sendo colocada na igreja. É um mandamento antigo. E desde quando os crentes a quem João se dirige se tornaram crentes, eles já ouviram falar do amor de Deus e do amor ao próximo. Não é uma novidade, não é um mandamento um mandamento novo, e sim um mandamento que é ensinado desde o dia que nós nos convertemos. Desde quando nós nos convertemos, nós ouvimos falar do amor ao próximo, e essa é uma marca essencial da igreja do Senhor Jesus. Só que João, ele fala que é um mandamento antigo, mas agora ele volta e fala que é novo. E aí a gente pensa, é antigo ou é novo? Ele acabou de falar que é um mandamento antigo, agora ele vai falar que é um mandamento novo. Olha só o verso 8. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele em vós. Então ele fala que é antigo e ele é novo. Como assim antigo e novo? Afinal, João, é antigo ou é novo? E a verdade é que os dois. O mandamento do amor é antigo ou novo, depende da atribuição, do entendimento que a gente tem da palavra novo. Quem já comprou carro usado, já sabe o que eu estou falando. Porque a pessoa vai lá e compra um carro usado e o carro é antigo conforme a data de fabricação. A data de fabricação é antiga. Mas aí ele chega para a esposa em casa e fala que agora nós temos um carro novo. Ora, é antigo e novo ao mesmo tempo. Depende do que você interpreta, do sentido da palavra novo. É a mesma forma aqui. O mandamento do amor é antigo, no sentido de que, desde o Antigo Testamento ele é ensinado, você escuta sobre amor desde o dia que você se converteu, mas ele também é novo no sentido que em Cristo esse mandamento é renovado e esse mandamento é aprofundado cada vez mais por meio de Cristo. Havendo Deus falado antigamente de muitas formas pelos profetas, nesses últimos dias falou por meio de Cristo Jesus. Cristo é a revelação máxima de Deus, Cristo é a revelação máxima do amor, Cristo é a revelação máxima do Evangelho. Então, a revelação do Evangelho ela é progressiva e Cristo é o máximo, é o ápice. Então, quando Cristo chega apresentando o amor, ele apresenta o amor agora de uma forma muito mais profunda, uma forma muito mais prática e renovada, de forma que é antigo e novo ao mesmo
tempo. É nesse sentido que Jesus vai falar lá no Sermão do Monte: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, ou seja, ele aprofunda esse mandamento, ele deixa esse mandamento mais claro. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então ele ele renovou esse mandamento e ampliou o sentido, ficou muito maior. E ele fez isso também com amor. É nesse sentido, meus irmãos, que o amor é dito como antigo e ao mesmo tempo novo, né? O Evangelho ele faz uma ampliação da ordenança do amor, como Jesus fez, né, no Sermão do Monte, fez aqui por meio de João. Agora, meus irmãos, o apóstolo João vai falar sobre aqueles que não cumprem esse mandamento do amor ao próximo. E isso nos versículos 9 e no versículo 11. E no versículo 10, ele vai falar sobre aquele que cumpre esse mandamento, quem obedece esse mandamento. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ora, o que é estar na luz que João quer dizer? Estar na luz aqui, meus irmãos, é você ser nascido de novo, é você ser convertido, é você ter Jesus no seu coração. E ele diz: aquele que diz que está na luz, ou seja, aquele que professa, aquele que diz que nasceu de novo, aquele que diz que é crente, aquele que diz que tem Jesus e odeia seu irmão. Odiar aqui, o que significa odiar? A pessoa diz que está na luz e odeia seu irmão. Odiar, a palavra odiar nessa carta significa aborrecer alguém, tratar com hostilidade e não amar. Tratar com hostilidade e não amar. E ele diz a quem? O seu irmão. Irmão aqui, meus irmãos, é o irmão na fé. É o membro da igreja, é aquela que igualmente, assim como você, foi alcançada pela graça, foi alcançada pelo Evangelho. Aquela pessoa que tem a mesma fé que você, está unida a Cristo pela mesma graça que te uniu a Cristo. Esse é o seu irmão. E ele diz, olha, aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, trata com hostilidade o seu irmão, ele até agora está nas trevas. Trevas aqui é o oposto da luz, que é o ser convertido, que é ter sido nascido de novo. Trevas é a pessoa que ainda não se converteu. Então, irmãos, é muito forte isso que João diz, não é verdade? É forte isso. Mas é a própria palavra de Deus que está dizendo que aquele que diz ter Cristo em seu coração, mas odeia o seu irmão, não exerce o amor com o seu irmão, aquela pessoa que, assim como você, foi alcançada pela mesma graça que te alcançou, por mais que ela diga que ela é convertida, ela não é. Da mesma forma que aquela pessoa que diz ser convertida e vive desobedecendo a Deus, é mentirosa. Da mesma forma, aquele que diz estar na luz, mas não pratica o amor, o seu irmão, ele não se converteu ainda. Isso é uma evidência da salvação do crente, é o exercício do amor. MacArthur, ele diz assim no comentário: aqueles que professam ser cristãos, mas se caracterizam pelo ódio, demonstram com essa postura que nunca nasceram de novo. Então, a marca de alguém que nasceu de novo é uma pessoa que exerce o amor de Cristo. Isso nos exorta a sempre procurarmos o amor de Deus e exercer esse amor de Deus para com o nosso próximo, de forma que, se eu tratar com hostilidade aquela pessoa que, assim como eu, foi salva em Cristo Jesus, e odiá-la e não amá-la em meu coração, então eu posso até dizer que eu sou salvo,
Eu posso até dizer que eu sou convertido. Eu posso até professar que eu sou convertido. Eu posso até louvar a Deus. Eu posso até fazer qualquer coisa relacionada à vida de crente. Mas não houve uma conversão genuína. Porque o amor de Deus para com o próximo, o amor que nós devemos exercer com o próximo, é uma evidência da salvação. Até porque, meus irmãos, se nós não conseguirmos amar uma pessoa que tem tanto em comum conosco, uma pessoa que congrega na mesma igreja que eu, uma pessoa que crê no mesmo Deus que eu, uma pessoa que crê na mesma graça que eu, uma pessoa que crê no mesmo evangelho que eu, e eu não conseguir amar ela, como é que eu vou conseguir amar as outras pessoas também que têm coisas totalmente, ideias totalmente diferentes? Se as pessoas que têm mais em comum com a gente, que concordam com a gente no que é mais importante, que é o evangelho, como é que, se eu não amo essas pessoas, como é que eu posso dizer que tenho o Espírito Santo de Deus e que ele age na vida da pessoa? Não tem como, é impossível. O amor, meus irmãos, é um dos frutos do Espírito Santo, é o primeiro mencionado. Os frutos do Espírito mencionados em Gálatas, o primeiro é o amor. E é interessante, amados, que o amor, ele, biblicamente, entre nós cristãos, ele não é um sentimento. A gente entende, né, até pelos filmes, pelas séries, que amor é um sentimento, você fica esperando sentir alguma coisa pelaquela pessoa para poder amar ela. E se você não sentir nada por aquela pessoa, então significa que você não foi com a cara daquela pessoa. Ah, não fui com a cara daquela pessoa, então não vou amá-la. Só que o amor na Bíblia, ele não é um sentimento, ele é uma decisão por obediência. Você decide amar aquela pessoa. Por mais que a pessoa seja difícil de lidar, eu não estou dizendo que é fácil, é muito difícil. Porque às vezes a pessoa é muito difícil de lidar, é difícil de conversar, é difícil de dialogar. Por mais que ela seja muito difícil, o amor não é um sentimento. O amor não está baseado no que aquela pessoa pode te oferecer. O amor está baseado naquilo que você pode servir a ela. Então, o amor é uma decisão. Eu decido amar essa pessoa porque ela é meu irmão em Cristo. E da mesma forma que Cristo derramou o seu sangue para me salvar, Cristo também derramou o seu sangue para salvar aquela pessoa, por mais difícil que ela seja. Porque todos nós aqui éramos pecadores, estávamos destinados ao inferno, à condenação eterna. Mas Deus, por amor, deu a sua própria vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou nada de nós, Ele simplesmente foi lá e entregou o seu Filho. Então, quando a gente se relaciona com o nosso irmão em Cristo, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente se relaciona com ele, porque a gente está lidando com uma pessoa por quem Cristo morreu. Por mais difícil que ela seja, por mais trabalhoso que seja, é uma pessoa por quem Cristo morreu. E da mesma forma que essa pessoa é difícil, nós também somos difíceis de lidar também. E mesmo assim, Deus não olhou para nada em nós. Ele entregou o seu Filho e derramou o seu sangue para nos salvar, e isso por amor. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender isso, que o amor é uma decisão. Assim como Deus decidiu nos amar, nós também precisamos decidir amar as outras pessoas. A igreja não é um ambiente onde não há amor. A igreja é um ambiente em que nós decidimos amar uns aos outros, por mais que a pessoa seja super difícil de lidar, né? Às vezes a pessoa é novata na fé, tem muito que aprender ainda, a gente tem que ser paciente. Às vezes, meus irmãos, a pessoa está passando por uma luta tão grande na vida, e a gente não sabe a luta que ela passa. As doenças que ela enfrenta, os remédios que ela toma, e aí a gente já faz um julgamento e se fecha para aquela pessoa e acaba se fechando para um irmão em Cristo Jesus, mas a gente precisa amar uns aos outros pacientemente.
E a gente pergunta, ok, mas a Bíblia diz para amar. E como eu posso exercer esse amor? Como é que eu vou exercer o amor para com o meu irmão, para com o próximo? Aquela pessoa que eu preciso amar porque Jesus ama ela. Eu não posso odiar uma pessoa que Jesus ama. Eu não posso tratar com hostilidade uma pessoa que Jesus ama. Da mesma forma que Jesus te ama, Ele ama também os outros. E eu não posso tratar com hostilidade aqueles a quem o Senhor Jesus ama. Então, como é que eu devo proceder? 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai descrever o que é o amor. O que é o amor para com o irmão, né? O amor cristão, o amor ágape. Ele vai dizer, amados, que o amor ele é paciente. O amor é paciente, como eu falei, eu preciso ter paciência. Às vezes é um novato na fé, às vezes é uma pessoa que está passando por uma luta. Eu preciso ter paciência com aquela pessoa, eu preciso tratar essa pessoa com muita paciência, tem que dar chances ao arrependimento. É como Jesus disse lá em Mateus 18, se o teu irmão ele pecar contra ti, qual atitude eu devo ter com ele? Ir lá e falar com ele. Se ele me ouvir, eu ganhei ele, o meu irmão. Se não, eu vou continuar sendo paciente. Eu vou chamar mais irmãos, mais amigos para falar com ele. E se ele não ouvir esses mais irmãos e mais amigos que eu chamei para falar com ele também, aí eu vou chamar sim a igreja para que ele ouça a igreja. Mais uma vez eu procedo com paciência. O amor ele é paciente, ele é bondoso. O amor, meus irmãos, ele não sente inveja. O amor, ele se alegra com as conquistas dos outros irmãos em Cristo, seja qual for. Ele não inveja, mas sim alegra. O amor, ele não é orgulhoso, ele não se vangloria, ele não se acha melhor do que ninguém, por esse ou por aquele motivo. O amor, amados irmãos, ele não maltrata ninguém, ele não procura os seus próprios interesses. Quem ama não procura só os seus próprios interesses. Quando chega alguém, eu não posso pensar o que essa pessoa tem para me oferecer, mas não, pense assim, como eu posso servir essa pessoa e não o que ela tem para me oferecer. O amor, meus irmãos, ele não se ira facilmente, porque ele é paciente, ele tem paciência e, portanto, ele não se ira facilmente. Ele não guarda rancor, ele não guarda, mágoas, ressentimentos, mas ele perdoa. O amor, amados, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Ele não fica feliz quando acontece uma injustiça, mas quando acontece uma coisa justa, com a verdade, ele crê. O amor, meus irmãos, ele é sacrificial. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu digo mais, baseado nessa carta de Paulo, ele diz, meus irmãos, que todos os dons espirituais, eles vão acabar. Esses dons espirituais que nós exercemos e buscamos tanto, todos eles vão acabar. O dom da profecia, não vai ter profecia no céu, porque todas as profecias vão ter se cumprido. Então, o dom de profecia lá no céu não vai existir. Dom de línguas, o dom de línguas é para aqui, para a terra, não é para lá no céu. Então, a igreja de Coríntios, por exemplo, ela estava buscando muito o dom de línguas, estava se esquecendo do amor. E Paulo fala, havendo línguas, acabarão, mas o amor não acabará. Então, o amor ele é mais importante do que todas essas coisas, porque se eu exercer todos esses dons sem amor, então não adianta nada. Eu posso pregar, eu posso louvar, eu posso profetizar, eu posso falar em todas as línguas possíveis, não vai adiantar. Então, meus irmãos, João continua dizendo no verso 11 o seguinte, que quem odeia seu irmão está em trevas, não sabe para onde vai. As trevas lhe cegaram a luz, ou seja, quem odeia seu irmão, quem não ama, não pratica o amor com o seu irmão, está em trevas, precisa se converter, precisa nascer de novo, precisa se encontrar com a graça salvadora
do Senhor Jesus Cristo, porque o amor é a credencial do crente. Ele vai exercitar o amor. Aquele que odeia o seu irmão, ele está em trevas. E quem está em trevas, eles não sabem para onde vai, porque é como se tivesse sem visão alguma, né? As trevas não permitem que enxerguemos. Olha só o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha o que o apóstolo está dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por mais que ele diga que conheça a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, amados, o texto vai dizer sobre quem cumpre esse mandamento. Isso está no versículo 10. Olha o que está dizendo: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele sim que ama o seu irmão em Cristo, ele está na luz, ele permanece na luz, ele de fato nasceu de novo, e nele não há nenhum tropeço, ele não é motivo de tropeço para os seus outros irmãos, e também ele mesmo está firme no Senhor Jesus, porque o amor para com o próximo é evidência, sim, de um coração regenerado, um coração que nasceu de novo. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 35, Jesus ele fala para os discípulos que vai ter uma coisa entre eles, que vai fazer com que todo mundo saiba que eles são discípulos de Cristo. E que coisa é essa? É o amor. Ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, amados irmãos, o amor ele é o que nos identifica como cristãos. Então, amados, que a partir desta palavra que está sendo pregada esta noite, que nós possamos começar a cada vez mais exercitar esse amor, entendendo que esse amor não é um sentimento, não é uma emoção, não importa o que você está sentindo nesse momento, é uma decisão que você vai tomar. Você vai decidir amar o seu irmão, amar a todos, na verdade, temos que amar a todos, mas principalmente, especialmente, aqueles que têm mais em comum conosco, que é o Evangelho. Aqueles que, do mesmo jeito que nós fomos salvos e resgatados pela graça, todos que estão aqui foram salvos e resgatados pela graça de Deus, todos que estão na igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos exercer isso. É assim que eu manifesto o Espírito Santo, porque isso é o fruto do Espírito Santo. Busque cada vez mais o amor ao próximo. Vamos buscar exercer isso cada vez mais, lembrando que não tem nada a ver com o que você está sentindo, mas é uma obediência. Você vai decidir amar, você vai ser mais paciente com o seu irmão, você vai ser mais compreensivo, você vai entender, ainda que ele erre contra você, ainda que ele peque contra você, você vai ser paciente. Sabe por quê? Porque Deus também é paciente com a gente. Quando a gente erra, não é verdade? Deus nos trata com toda a longanimidade, com todo o amor. E a gente precisa também fazer da mesma forma, do mesmo jeito que nós recebemos. Então, amados, eu encorajo você que nessa noite você reflita cada vez mais sobre a vida de cada um de nós aqui presente. E ore a Deus e busque a Deus o amor, peça a Ele para que Ele te ajude a amar o próximo, mesmo que seja muito difícil, pode ser uma pessoa muito difícil de lidar,
mas precisamos, mesmo sendo difícil de lidar, porque nós, quando Cristo morreu por nós, éramos inimigos de Deus, éramos filhos da ira por natureza, éramos mortos em nossos delitos e pecados, e mesmo assim Ele nos amou. E que nós possamos amar ao próximo, que foi alcançado pela mesma graça que nos alcançou. Todo mundo que está aqui na igreja e tem o Senhor Jesus, todo mundo foi alcançado pela mesma graça. Não existe grau de superioridade ou inferioridade, porque se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui essa noite. Estaríamos no mundo sem esperança, mas foi a graça de Deus que me trouxe aqui, que te trouxe aqui, que trouxe cada um de nós. Que possamos, amados, exercer esse amor cada vez mais em nome de Jesus.